Então esse concorrente lá, que ele veio para fechar nós e infelizmente quem fechou foi ele, ele fez um curso, né, por essas empresas, até depois, com um certo tempo, nós estamos negociando, nós fizemos amizade, e aí ele mostrou lá as revistas que ele tinha, as apostilas, que tinha as apostilas para ele fazer o curso. Hoje, para você fazer um curso, vem tudo online, né? Naquela época não era as apostilas, tudo preto e branco, era tudo preto e branco, e algumas numerações, alguns riscos, que eu não entendia nada. Ele mostrou lá que ele fez curso pela Brastemp, pela SEMI, pela Continental, a DACO, ele estava quase pegando a DACO também para ser autorizada, né? Mas só que para a pessoa aprender naquela época no papel, cara, era difícil. Ele fez um curso, acho que ele foi em São Paulo, fez um curso lá rapidão, acho que só umas 12 horas, parece, não me engano, que ele falou. E foi rápido, pegou alguma aula teórica ali e já veio embora com essas revistas, né, para ele aprender em casa. E aprendeu assim, até quando ele foi embora, ficou um serviço aqui que pensa no serviço que eu apanhei, cara. Ele apanhou no serviço e eu também apanhei. Era um fogão novo, eu lembro que era um fogão da marca Continental 2001. Ele pegou o fogão, o cliente falou que ele ficou 15 dias, desmontou esse fogão, montou esse fogão, pelejou de todas as formas e o fogão ficou do mesmo jeito. E a cliente me chamou, eu fui lá, pelejei uma semana, 2 semanas, eu fiquei 2 meses lutando com esse fogão e não descobri o defeito do fogão. Aí, conversando com a cliente, eu fui observar como que ela funciona. Não que ela todo dia, tá? Às vezes ia lá uma semana, pelejava, desmontava, limpava o injetor, limpava os queimadores dele, limpava tudo, né? O cliente disse que o defeito do fogão é o seguinte: colocar a forma do bolo lá, né, no forno e esperar assar. Ele não assava, o bolo murchava e por baixo ficava queimado, aquela massa que não dá nem para comer, queimava mesmo total. E aí eu fui estudar a cliente, como que ela estava ligando o fogo, né? Porque o fogo estava perfeito, cara, não tinha defeito nenhum. O fogo estava azul, estava normal, aquele fogo azul mesmo, né? Que até meu cliente, aliás, o meu patrão pediu pra gente memorizar a cor do fogo, que é um fogo perfeito, né? E nós memorizamos as chamas de cima, todos os fogões, quando estava aprendendo, né? E o forno também. Sempre que ele estava ensinando para nós, ele falava: memoriza a cor da chama do fogão, para quando você vê um fogo com defeito, você sabe que aquele fogo não é adequado para assar um bolo ou cozinhar a panela, né? Então, quando ligava lá, o fogo estava perfeito, mas a cliente, quando ia assar, o bolo murchava. E aí eu fui ver como que o cliente estava usando o fogão. Falei: agora vamos nós dois cozinhar o bolo aqui. Até criamos aquela amizade com a cliente, né? Falei: coloca o bolo aí. Aí ela colocou, preparou a massa, tudo, né? Fiquei a manhã inteira lá. E ela colocou o bolo. Ela realmente deixou lá os 15 minutos aquecendo, sempre é bom deixar de 15 a 20 minutos aquecendo antes de pôr o bolo. Quando ela colocou o bolo, abaixou o fogo. O erro estava aí. Porque o técnico, ele chega e vai em cima do defeito, né? Ela falou que não está assando, nós sabemos que ele não está assando, é porque ele está frio, ele não está aquecendo o bolo. Mas só que o problema maior que pegava é porque ele queimava por baixo. E eu ainda não tinha descoberto essas teorias de que o calor sobe, todo calor, a tendência do calor é subir, então dentro do forno ele sobe e vem assando assim, ó. Ele sai, pode observar que dentro do forno, tem aquela bandeja que o nome dela é chão, que ela tem uns furinhos nas laterais, debaixo do queimador, certo? Onde sai o fogo, né? Onde sai a chama do fogo ali, aquele fogo azul. E por cima tem aquela bandeja que o nome dela é chão, depois tem as grades, né? Onde o cliente vai pôr o bolo. E pode observar que lá tem uns furinhos, aqueles furinhos suspiro, onde sai o calor e ele fica circulando. Então a cliente pegava e diminuía o fogo do fogão, onde ele queimava, porque o calor ele não subia, ele ficava só ali no fundo da bandeja, que ele tem que subir e fazer esse movimento assim, circulando, né? Aí eu falei: tá aí o defeito, se ela tá abaixando ele. Aí eu falei: tem que aumentar. Eu falei: aumentei ele no máximo. Ela: não, é que vai queimar mais ainda, porque se ele tá queimando no baixo, ele vai queimar no alto. Eu falei: senhora, eu acho que a senhora está errada. E ela teimou comigo, assou aquele bolo, queimou o bolo. Eu falei: ó, então vamos fazer o seguinte: a senhora pode preparar outro bolo, que eu vou pagar o material todinho do meu bolso. A senhora pode colocar tudinho aí, que eu vou pagar a massa, o ovo, pagar tudo. E vamos amassar do meu jeito. Foi onde eu descobri. Eu não sabia ainda essa técnica, eu descobri lá, com essa cliente.
E se meu cunhado sabia, ele não passou isso para nós também, né? Que isso é raro isso acontecer, é raro mesmo. Aí ela preparou outro bolo, tal, beleza, do mesmo jeitinho, colocou lá, o forno já estava quente, né? Aí eu liguei ele de novo e colocamos ele no máximo, do meu jeito. Cara, em menos de 40 minutos o bolo estava assado perfeito, porque ele assa por igual. Não precisou nem de baixar. Até alguns fornos eu explico. Isso de vez em quando acontece, hoje ainda. Não mensalmente, tá? Mas uma vez no ano, 2 vezes no ano, isso acontece do cliente fazer isso, né? E por telefone já explico para o cliente. E se o cliente decidir que quer que eu vou lá, eu já falo logo, eu vou, mas eu tenho uma taxa, eu cobro a taxa, sim, porque eu vou lá para realmente resolver o problema dela. Se eu resolver o problema dela, que é ensinar ela até cozinhar o bolo que é no forno alto, né? Então ela tem que pagar. E realmente eu dou uma aula show. Já esse ano não peguei nenhuma, mas o ano passado, acho que foi 2 fogões que eu fui fazer isso aí. Em 2021 eu tive 2 fogões que eu tive que dar essa aula teórica para o cliente. Esse ano 2022 ainda não peguei nenhum ainda. Eu não sei meus colaboradores. Mas depois que o bolo ficou assado, a cliente ficou babando. Matei a charada, né? Aí depois disso, eu me saí de lá me sentindo cara, sabe? Porque resolvi um problema que até um técnico da autorizada não conseguiu resolver, que foi resolver esse serviço da cliente que já tinha 2 meses, que eu apanhei, sem contar o período que ela apanhou também. A cliente já estava desistindo do fogão, e o fogão estava na garantia ainda, mas não podia trocar, porque as lojas antigamente eram um pouco complicadas, né? Não trocava o fogão igual se troca hoje. E já tinha já mais de 6 meses, a loja não iria trocar para ela, tinha que ficar com o fogão. E o defeito era só porque ela estava colocando o fogo no baixo. Aqueceu ele, colocou o bolo lá dentro, tem que manter no alto. Aí agora eu ensino para o cliente, tem que manter no alto. Até tem uns fornos que já perdeu a setinha, né, aquela numeração. Aí a gente pega um esmalte mesmo lá vermelho, né? Como o fogão é branco, um preto, tem um esmalte preto. E faz só um risquinho ali e a posição tem que ficar no máximo. Porque tem forno que é tão bom que não precisa nem abaixar. Por que tem que abaixar o forno, André? Porque às vezes ele assa primeiro por cima, tem forno que é muito quente, que ele assa por cima e por baixo, no meio do forno, do bolo, ele fica cru. Quando o cliente enfia o garfo lá, a ponta da faca, sai melado. Aí a hora dele abaixar, daí ele vai assar por baixo. Ele vai ficar melhor quando abaixar o fogo, né? A temperatura vai queimar, vai assar por baixo. E mais tem uns fornos que eles são tão bons que do jeito que você põe ele no máximo, ele assa por igual. Por cima primeiro e assa por meio, por igual, já fica 100%, não precisa nem diminuir ele mais. Então, gente, isso aí, tudo isso é experiência que a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu não lembro que meu cunhado ensinou, pode até ser que ele tenha ensinado, mas como nós era menino e naquela época tinha pouco fogão, eu não peguei essa aula, né? Talvez ele deve ter ensinado, meu cunhado ensinou tudo. Ele ensinou e aí, ou ele ensinou, eu esqueci, mas eu não lembro dessa aula que ele ensinou para nós, né? E eu descobri lá com o cliente, porque eu vi o cliente colocando, né? Se eu não tivesse tirado um tempo para ficar lá acompanhando o cliente, talvez eu iria demorar com certeza esse fogão. Então eu observei o cliente colocando o bolo, né? E diminuindo ele, colocou ele lá no mínimo. E quando eu fui falar para ela que estava errado, ela teimou comigo. E aí eu fiquei quieto, né? Porque eu poderia estar errado também, mas vamos deixar. Quando tirou o bolo do mesmo jeitinho que ela falou, que ela disse para nós. O bolo não cresce e queima por baixo. E tem uns que às vezes cresce, mas por baixo está aquela massa preta que ninguém come. O pão de queijo, ela mostrou uma que estava guardado lá, que ela levar para a roça, não dava para comer, cara. Queimou por baixo, que ficou horrível. Aí quando eu falei para ela, põe a massa que se der esse problema eu vou pagar. Eu estava disposto a pagar sim. E ela preparou a massa tudinho, por isso que eu falei, eu cheguei lá acho que era 8h30, saí de lá quase meio-dia da casa dela, mas deixei o forno dela resolvido. Depois disso aí, todos os clientes que quando aparecia assim, eu já explicava logo. Põe o fogo no máximo, e os clientes do mesmo jeitinho, eles duvidam da gente, né? Fala que se coloca no máximo ele vai queimar, porque se está no baixo ele está queimando, mas é porque ele queima no baixo, porque o fogo, a temperatura não sobe, ele fica só ali no fundo da bandeja, né? Da bandeja do bolo, onde ela vai queimar, fica aquela crosta preta por baixo que ninguém consegue comer. Aí quando põe ele no alto, ele fica assando por igual e vai assando
Tem uns que quando ele está queimando por cima, tem cliente que reclama que o bolo está queimando por cima e pergunta por quê. Aí eu falo, porque está quente, esse é mais fácil. Está quente demais. Você vai permanecer ele no alto quando estiver assando. Quando você perceber que ele já dourou por cima, o bolo ficou marronzinho, está dourado, diminui ele para o mínimo. Aí ele vai assar no meio. O cliente enfiou o garfo lá, a ponta da faca, saiu sequinho, está pronto para desligar e saborear o bolo. Então, gente, fica aí a dica de quando você pegar um serviço desse, lembre-se se ele está queimando o bolo por baixo ou realmente ele está estragado. Quando você que é técnico, né, ou está aprendendo, vai ligar o forno, né, e ver que ele está baixo, é porque ele está entupido. Ou ele está entupido, ou o botãozinho que ele está deslizando, ele não está ligando 100%, né, roda, acha que está ligado, mas não está, ligou só um pouquinho e não sai o gás suficiente. Ou às vezes até o ramal também pode estar estragado. Esse ramal às vezes ele estraga, ainda mais nos fogões de hoje que eles aqui dentro é borracha, né? Às vezes ele estraga, você põe ele no alto, mas está na posição de baixo. Ou às vezes é porque já relaxou lá dentro, ele está só ficando no baixo, ele desliga e vai direto para o baixo. Aí pode trocar o ramal também. Então pode ser o ramal estragado, pode ser o giclete entupido, o injetorzinho entupido, né? Pode ser também o botão que está deslizando. Então tudo isso aí pode causar defeito do forno não aquecer o suficiente para assar por igual e só ficar assando por baixo. O certo é você, técnico, analisar o fogo primeiro. Agora, quando o fogão é novo, o cliente fala, o fogão é novo e está assando desse jeito, queimando por baixo. Aí, se você não quiser ir lá e quiser explicar para o cliente por telefone, você explica. Ou se você quiser ir lá e faturar uma taxa de visita, né? Já explico para o cliente, eu vou aí, mas se a gente resolver ele, mesmo que às vezes não precise desmontar, a gente cobra uma taxa de X valor, né? Isso é entre você e o cliente. Aí você for lá e resolver o problema do cliente, o cliente tem que pagar sim. Ou às vezes você está começando e quer fazer cliente, e às vezes quer só ir lá ensinar uma aula teórica e deixar o seu cartão de visita, pode também, é uma excelente ideia para você conquistar cliente. Porque eu lembro que quando eu aprendi isso aí, e às vezes já estava indo para o mesmo sentido, né? Na mesma direção, e já olhar um defeito desse, atendia os clientes primeiro lá e na volta passava e lá e dava aula teórica para o cliente e não cobrava nada. Para conquistar mais clientes, realmente conquistei muitos clientes, hoje nós temos muitos clientes aqui, porque eu fiz muito serviço no 0800 naquela época quando eu estava começando. E até hoje eu faço ainda. Uns eu faço por gratidão. Sou grato a Deus por Deus ter me dado essa profissão. Foi Deus que me deu, Deus que me ensinou essa profissão. Então sou grato por ter aprendido essa profissão. Através dessa profissão que é assistência técnica em consertar fogões a gás, adquiri meu patrimônio, né? Estou formando as minhas filhas, fiz várias viagens. Então sou grato por isso. E quando eu percebo que tem um cliente que está precisando e não tem condição de pagar, eu faço de bom coração. Já fiz até para as pessoas que têm condições, eu faço porque eu gosto mesmo, né? Eu quero fazer aquilo ali, não cobro nada para o cliente, faço e o cliente fica satisfeito e eu também fico mais satisfeito também, porque prestei o meu conhecimento para o cliente e não cobrei nada. E isso, nós podemos fazer isso uma vez por mês, 2 vezes por mês.